Olá, eu gostaria de trazer uma palavra de Deus ao seu coração hoje. E o tema que eu quero trabalhar contigo é o poder de Deus por meio da oração de um justo. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Tiago 5, do versículo 13 ao 16, que diz: Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chamem os presbíteros da igreja e estes façam oração ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Algumas pessoas não acreditam que nosso Deus ainda opera milagres hoje. Mas isso não é verdade. Porque biblicamente e pela experiência, nós podemos crer que o nosso Deus e Pai, que operara no passado, ainda opera maravilhas hoje, com o mesmo poder e com a mesma glória. E aqui o apóstolo Tiago traz algumas orientações de como devem ser feitas essas orações por cura diante de alguma enfermidade, diante de alguma doença. E no versículo de número 13, o apóstolo Tiago ele pergunta: alguém está sofrendo? Faça oração. A oração na vida do cristão não é uma opção. A oração precisa ser o primeiro recurso do crente. A oração não exclui a nossa responsabilidade, por exemplo, de ir ao médico. E preste atenção, nem ir ao médico exclui a nossa necessidade de orar. Precisamos entender que seja por ação divina, seja por ação e intervenção de médicos e medicamentos, quem opera a cura em ambas as situações é o Senhor. Entenda isso. Então ore, vá ao médico, ore e creia. É Deus quem opera, tanto de forma sobrenatural como de forma natural, usando os médicos e usando os medicamentos. Creia nisso. Creia nisso. Então, se alguém está sofrendo, em primeiro lugar, faça oração. O versículo 14 e 15, o versículo 14 se inicia também com outra pergunta. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros. São os enfermos, preste atenção. São os enfermos, são os doentes que devem chamar os presbíteros. E não simplesmente os presbíteros irem atrás dos doentes. Entenda isso. Muitas pessoas hoje não gostam de pedir ajuda, não gostam de pedir oração, não gostam de chamar as pessoas, porque dizem, não, são elas que precisam vir atrás de mim. Não é assim. As pessoas são orgulhosas ou muitas vezes autossuficientes, acham que não precisam de ninguém ou acham que são as pessoas que têm que ir atrás dela. Não é assim que funciona. A orientação de Tiago é, se alguém está doente, chame os presbíteros. Jesus disse que todo aquele que pede é o que recebe. Quem pede, recebe. Precisamos pedir a Deus e também aos homens e mulheres de Deus. Não há vergonha nisso, não há problema nisso. E aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Aquele que pedir, é o que relata o texto bíblico também no livro de Atos. Peça ajuda. Chame pessoas de Deus para orar por você. Não espere. Às vezes as pessoas ficam, ninguém liga para mim. Ninguém me procura. Ei, somos nós, se estivermos enfermos e doentes, que precisamos chamar os presbíteros. E o texto continua. E a oração da fé levantará o enfermo. É a oração da fé e não o óleo que levantará o enfermo. Preste atenção no que o restante dos versos estão dizendo. O enfermo é ungido com óleo em nome do Senhor e a oração da fé salva o enfermo. Muitas pessoas fazem uma confusão aqui. Acham que o óleo é o objeto principal desse texto e não é. O objeto principal desse texto é a oração da fé. A oração da fé é uma oração feita de acordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas acham que o óleo aqui é o seu amuleto e saem ungindo tudo. Unge instrumentos, unge em casas, unge em carros, unge em comida, unge não sei o que, unge óculos, unge não, eu tenho que enxergar melhor. Faz uma bagunça. Deixa eu te fazer duas perguntas e eu quero que você me responda com sinceridade. Você já viu Jesus ungir algum objeto na Bíblia? Sim ou não? Pode responder. Segundo, você já viu os discípulos ungindo algum objeto na Bíblia?
Se somos cristãos, e cristão é ser imitador de Cristo, se Jesus não fez, por que nós temos que fazer? Entenda, é o poder de Deus por meio da oração, da fé, que opera e realiza o sobrenatural. É o poder de Deus por meio da oração que é capaz de levantar o enfermo. E ouça, quando faz parte do propósito de Deus, quando faz parte da vontade de Deus, ele opera e ninguém pode impedir. Aleluia! Deus ainda cura hoje, ainda liberta hoje, ainda salva hoje e ainda pode ressuscitar hoje. Creia nisso. Creia nisso. E o versículo 16, que é o último verso que nós vamos trabalhar hoje, diz que devemos, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Existem pessoas que estão enfermas emocionalmente, mas também fisicamente, por conta de pecado não confessado. Porque não confessam ou não se arrependem de suas culpas, estão enfermas. São acometidas a enfermidades. Entenda isso. Nem sempre isso acontece, mas vemos nas Escrituras, em muitos momentos, Deus permitindo que o seu povo passe por certo tipo de dificuldade, por certa situação, por conta de sua desobediência e muitas vezes por falta de arrependimento. Em alguns casos, falta de confissão de pecado. Em algumas situações, entenda, na minha vida, na sua vida, ou pode ser na vida de pessoas que você conhece. Em alguns casos, confissão de pecado é o caminho onde inicia a cura de alguma enfermidade física. Entenda isso. É isso que o texto aqui de Tiago está nos mostrando. E aí, o versículo continua. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Isso não quer dizer que a oração do justo será respondida de forma positiva todas as vezes. Às vezes não. O apóstolo Paulo, ao orar a Deus, pedindo a Deus que o livrasse de um espinho na carne, recebeu a resposta de Deus: não, a minha graça te basta. Nem todas as nossas orações serão respondidas de forma positiva, mas nós precisamos orar, precisamos clamar, precisamos buscar a face de Deus. Porém, a oração do justo, ela sim é eficaz. Justo hoje, justo para nós, biblicamente, entendendo o que é ser justo, uma pessoa justa, não é ser uma pessoa perfeita. Para nós hoje, ser justo, justo é aquele, é todo aquele e toda aquela que está em Cristo Jesus, que se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Cristo Jesus, entendendo que Cristo é suficiente para a sua vida e para a sua salvação. Pois é Cristo quem nos justifica e não as nossas próprias obras. E aí sim, estando em Cristo, quem é justo de fato, quem foi justificado pelo poder remidor de Cristo Jesus, busca ser obediente e é obediente à palavra de Deus e confia nas promessas de Deus. Ouça, creia no poder de Deus por meio da oração. Nosso Deus e Pai ainda é o mesmo. Ele fez no passado e Ele é poderoso para fazer hoje no presente. Creia. Está passando alguma enfermidade? Tem alguma causa que você precisa apresentar a Deus? Tem alguma emergência? Ore. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai querido, nós queremos colocar a nossa vida aqui diante do Senhor. Agradecer ao Senhor por esta palavra, Senhor Deus, e que em nome de Jesus a revelação do Teu Espírito nos livre do engano, Senhor Deus, que muitas vezes vem sobre nós por interpretações errôneas da Tua palavra e às vezes explicações de alguém que são erradas a respeito da Tua palavra. Nos ajude a entender a Tua palavra na revelação do Teu Espírito. E Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui apresentar as nossas causas diante do Senhor, crendo que Tu és o mesmo, o Senhor continua sendo o mesmo Deus que operara no passado e opera agora no presente. Nós cremos na intervenção poderosa do Senhor, o Deus que fazia. Talvez as coisas não aconteçam na mesma quantidade do passado, mas o Senhor ainda é o mesmo e continua fazendo para a glória do Teu nome. O problema não está com o Senhor, muitas vezes somos nós que temos dificuldades de perseverar nas promessas do Senhor em oração.
Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas causas, a nossa família, Deus, os nossos parentes que estão enfermos, as pessoas enfermas que nós amamos, as nossas próprias enfermidades. Queremos apresentar diante de Ti o nosso lar, a nossa casa, a nossa igreja. Queremos apresentar diante do Senhor e pedir, Deus, intervenha com mão poderosa, intervenha com a mão do Senhor, Deus, e age de forma sobrenatural ou até mesmo de forma natural, que não deixa de ser uma ação sobrenatural, porque é uma ação arquitetada pela Tua mão poderosa. Pai, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, porque nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor, mas nos ajuda a ter mais fé ainda, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós apresentamos diante do Senhor as nossas causas, os nossos pedidos, e entregamos, Deus, em Tuas mãos, crendo, Pai, crendo, que em alguns casos é necessário confessarmos os nossos pecados. Em alguns casos é necessário olharmos para dentro de nós e ver se há alguma coisa que precisa ser mudada em nós e nos arrependermos. Porque, Pai, cremos no que a Tua palavra diz, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Assim como Elias foi, Deus, homem simples e normal, sendo servo do Senhor, o Senhor o ouviu quando orou. O Senhor cessou a chuva durante 3 anos e meio, e depois de 3 anos e meio, o Senhor abriu as janelas, as comportas do céu. Cremos também que o Senhor ouve a nossa oração, porque não diferentes de Elias somos simples, mas não diferentes de Elias também somos escolhidos pelo Senhor e somos filhos do Senhor, aleluia. Por isso, Deus, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé e nos ajude a nos achegar diante do Senhor com intrepidez em nome de Jesus, crendo na justificação que há no sangue do Cordeiro, para que nossas orações se acheguem ao trono da glória do Senhor. Recebe a nossa oração, recebe esse momento. Nós entregamos a nossa vida, os nossos pedidos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã, e que se essa palavra te edificou, que você possa compartilhar com outras pessoas nas redes sociais. E se você é aqui de Ribeirão das Neves, você está convidado. Se você talvez more mais perto do bairro Sevilha B, você está convidado para os nossos cultos de celebração todos os domingos, às 18 horas. Rua Conselheiro Pena, Igreja Metodista, Rua Conselheiro Pena, 290, bairro Sevilha B. Talvez você more mais para o lado do Veneza. Você também tem um convite especial. Todos os domingos, Igreja Metodista, em Veneza, às 19h30. Rua Maria Angelina Gomes, número 842, todos os domingos, às 19h30. No Sevilha, às 18 horas e em Veneza, às 19h30. Nos procure, nos siga nas nossas redes sociais e que Deus abençoe a sua vida por meio dessa palavra. E creia no poder de Deus por meio da oração de um justo. Que Deus te abençoe e um forte abraço.